Quem pensa que para criar cabras e produzir queijos de qualidade é necessário muito espaço físico, está enganado. Este produtor do ABC faz tudo isso com eficiência dentro da cidade. Situada na região do ABC, em São Paulo, a Pecuária Albatroz é um criatório de caprinos voltado para a produção leiteira. Seu proprietário, Jaime Dias Pérez, se orgulha muito dos animais adquiridos ao longo destes anos, que vem garantindo uma produção excelente de queijos finos. Nós começamos com Toggenburg. Nós criamos 3 tipos de raças aqui, Saanen, Toggenburg e Alpina. Nós começamos com a Toggenburg por referência, mais por bonita, um animal diferente pela pelagem, aquela coisa toda. E comecei esses outros animais e depois eu fui aumentando o plantel, introduzindo também Saanen e Alpino. A propriedade situada em São Bernardo do Campo tem 4 alqueires. O Capril ocupa 2 alqueires, divididos entre o criatório, a ordenha e a queijaria. Nós estamos aproximadamente com 300 animais, mais ou menos, hoje. Em lactação? Não, em lactação deve estar mais ou menos uns 40, a nossa média sempre é essa, de 40 a 30 animais, que nós sempre fazemos um rodízio. E a prenhez desses animais nós tiramos uma cria só por ano, por isso que nós costumamos fazer sempre dessa forma. E da queijaria, quais tipos de queijo que o senhor produz? Nós trabalhamos com 12 tipos de queijo. Tem os mofados franceses, Camembert, Chevrotin, temos o Saint-Maur, Brick, Petit Fromage, Fresco e todos eles. Hoje, possui 4 funcionários que garantem o bom funcionamento do Capril. Jaime investiu muito em genética para a formação do seu plantel, altamente valorizado. Porém, a comercialização de matrizes e reprodutores é pequena. A grande atividade do Capril é a fabricação dos queijos, que são vendidos para restaurantes franceses, hotéis 5 estrelas, delicatessens, principalmente em São Paulo. Como é que o senhor faz o marketing desses queijos? Como é que o senhor consegue colocar sua produção nesses mercados? Ora, nós participamos muito de feiras, nós fazemos muito degustações e nessas feiras, nessas degustações, nós procuramos fazer a propaganda do nosso produto. E é onde os chefes de cozinha também começam a ter uma referência. E eu também faço muita propaganda, eu mesmo vou até os hotéis, até os restaurantes, até as delicatessens, apresentar o produto. Ao nascer, o cabrito é apartado imediatamente da mãe e então recebe somente leite e até o colostro é pasteurizado. O leite é oferecido até os 70 dias de vida. A ração começa a ser introduzida gradativamente aos 40 dias, juntamente com alfafa e feno. Aqui o nosso rebanho em geral são todos confinados, né? E os filhotes recém-nascidos a gente separa na hora que nasce, né? A gente faz o parto, limpa e o leite a gente pasteuriza desde o colostro ao leite normal, né? O leite cru a gente não usa aqui para evitar algumas doenças que a mãe tiver e não passar para o filho, né? Que não adianta a gente falar, meu rebanho não tem doença, né? Mas é melhor ser bem prevenido para não correr esse risco, né? De passar alguma doença da mãe para o filhote. Os animais adultos, tanto em lactação quanto em fase de cobertura, recebem ração peletizada, feno, alfafa, capim na pia picado e fubá. Os animais são alimentados 4 vezes ao dia, intercalando a ração, o fubá e o capim picado. O feno é oferecido à vontade, durante o dia e mesmo à noite. Na baia dos filhotes, uma luz é mantida acesa para que os cabritos consigam se alimentar de feno à noite. Um animal adulto chega a comer 2 kg de ração por dia. Os filhotes a gente tem que manter sempre limpo e seco, né? Nada de umidade, né? Então você tem que ter aonde eles ficam, a baia, você tem que ter o maior cuidado, né? Mesmo quando é novinho, você usa um lugar no chão mesmo, né? Aqui a gente usamos. Depois que passa para uma baia que fica no alto, no estrato, mas ali eles com a urina, essas coisas, então pode ficar molhado, né? Então você tem que procurar desinfetar, né? Que é o principal. Se usar um cal, você tem que tirar os filhotes e para desinfetar qualquer coisa que você colocar para desinfetar o cal ou passar um quilol para
desinfetar, você tem que tirar os filhotes daquela baia e deixar pelo menos um dia ali sem eles ter o contato com o cheiro daquele produto, né? Mas tem que manter limpo e seco. Se você não manter limpo e seco, você pode ter algum problema de alguma doença, principalmente o verme, porque o filhote ele é um pouco sensível, né? Um pouco não, até muito. Se você não tiver cuidado, você pode ter algum problema com verme cedo. E com os animais maiores? Os animais maiores a gente faz a limpeza normal todos os dias. A faxina que é varrer, né, as baias. São esses que estão aqui nessas baias que tem os estrados, então a gente varre todos os dias. E embaixo para fazer a limpeza do esterco, o normal seria de 3 semanas, às vezes a gente passa até de 1 mês, mas a gente está sempre de olho para ver se não está subindo muito, se não está E os coxos? comprometendo, né? Feita a limpeza Os deles? coxos, todas as vezes que você for colocar, vamos supor, terminou de comer, né? De manhã cedo não tem, chegou de manhã cedo tem que limpar, né? A gente usa uma vassourinha pequena, já própria, só para os coxos, né? Ali ninguém mexe, ela só serve para aquilo. E aí você faz a limpeza, tira tudo que está ali dentro. E também a gente faz e à tarde, né? De manhã e à tarde, são 2 vezes ao dia. O tratador deve estar sempre muito atento se todos os animais se alimentaram, garantindo que não falte e nem sobre o alimento, evitando desperdícios. O sistema de criação utilizado na pecuária albatroz é o confinamento, onde os animais são separados em baias de 8 a 12 cabras ou cabritos, e para os machos, em grupo de 2. A reprodução é feita através de monta-campo, onde um lote de 10 cabras fica confinada com o macho por 3 meses. Uma cabra pode iniciar a vida reprodutiva aos 9 meses, desde que tenha 40 quilos. Deve parir aos 14 meses. É a partir daí que as fêmeas poderão ser registradas. Os machos têm seu registro aos 12 meses. O berçário deve ser sempre limpo e principalmente seco, livre de qualquer umidade. Até os 6 meses, os filhotes devem ficar no chão. Após esta idade, já podem ir para os estrados. As baias são limpas de 3 em 3 semanas, onde o resíduo sob os estrados é retirado. Este esterco é usado na plantação do capim-napier. Os bebedouros são limpos regularmente e inteiramente lavados 1 vez por semana. A vassoura de fogo é passada em todas as baias também 1 vez por semana. E quais são as principais doenças que vocês têm aqui? Doenças a gente tem a linfadenite, que não tem como a gente se livrar, sempre acontece. Você pode pegar, é uma bactéria que você, até numa viagem de exposição, você tanto pode levar para alguém, como alguém pode trazer para você, né? E também, às vezes, muita gente fala que não tem o vírus da CAI, né? A gente procura esses animais isolar, né? Isolar num local para não passar para as outras. A mesma coisa seria de linfa também, né? A gente faz essas coisas. Uma limpeza bem feita garante uma incidência baixa de doenças. Os animais doentes são imediatamente separados e tratados. Na propriedade, as vacinas são levadas muito a sério, respeitando o calendário anual. Assim como a vermifugação, uma prática feita 2 vezes ao ano, principalmente nos filhotes. E a gente usa as vacinas contra a leptospirose, contra a raiva, que é obrigado, né? Você tem que fazer no mês de maio, no mês de novembro. E usamos a vacina contra carbum, que é uma doença que pode dar na época que os animais estão em lactação, principalmente quando está parindo, né? Pode atacar. Então a gente usa essas vacinas. E a gente faz a vermifugação, né? A vermifugação do manejo seria, o normal é 2 vezes ao ano nos animais adultos, né? Os animais novos, a gente procura dar até 4 vezes ao ano. Que são os cabritinhos, depois de 15 dias eu já começo a entrar com vermífugo para eles, né? O índice de mortalidade dos cabritos é baixo, devido aos cuidados dos tratadores logo ao nascer e durante os primeiros 20 dias. Mortes a gente também tem. Mas é num nível... Os cabritinhos assim, depende se você tiver um manejo adequado,
a morte pode ser menos, mas a gente nunca se livra não, sempre tem, né? Acontece, um resfriado, se você não tiver em cima, o bicho pode até morrer com resfriado. Você acha que, um resfriado não mata, mata, se não tratar, mata. Segundo Orlando, problemas com mastite geralmente são oriundos de estresse no manejo do dia a dia e em viagens. E ao contrário do que se pensa, a ordenhadeira mecânica nunca provocou mastite nas cabras em lactação. A mastite, muita gente fala que a ordenhadeira mecânica dá esse problema. Eu nunca tive, né, com a ordenhadeira. O meu problema de mastite que eu já tive aqui foi com estresse de animais, até quando viaja, ou então quando mistura de uma baia, animais que está numa baia diferente, né? Aí começa a brigar e tem aquele tipo de estresse. Eu já tenho tido esse problema de mamite. Agora, sobre a ordenha, nunca tive. A sala de ordenha tem capacidade para até 12 cabras por vez. O manejo na albatroz para ordenha é feito por lotes de 8 a 10 cabras que convivem na mesma baia. A ordenha no pico da lactação é feita 2 vezes por dia, às 5 horas da manhã e à tarde, por volta das 3 horas. Nesta fase, a produção chega a 400 litros por dia. Quando as cabras estão em final de lactação, a ordenha é feita 1 vez ao dia, garantindo uma produção de 170 litros dia. Toda a produção é destinada à fabricação de queijos finos, feitos pela albatroz em sua queijaria. Uma parte menor é destinada à alimentação dos filhotes. Como a ordenha é toda mecanizada, não há contato humano, ou seja, o leite sai do animal e vai diretamente para o tanque de resfriamento. Seu Orlando, qual que é a capacidade de produção aqui dessa sala de ordenha? São 12 cabras por vez, né? Mas aqui eu uso assim por baia, né? A gente tem baia, a baia menor são 8 cabras, né? E chega até 11 cabras. Aí eu trago por baia para não misturar a baia com baia, porque chega aqui e fica brigando. Aí provoca estresse, né? Eu prefiro trazer por baia, mas cabe 12 por vez. E qual que é a produção diária de leite aqui? Hoje a gente está com 106 cabras em final de lactação e 170 litros de leite por dia. E uma ordenha ao vez por dia. Mas no pico da produção, como é que é? No pico da produção, 100 cabras no nosso rebanho aqui já chegou a dar 400 litros com 2 ordenhas ao dia, né? Então, quando elas estão no pico, são 2 ordenhas? São. A primeira ordenha começa às 5 da manhã e a segunda ordenha às 3 da tarde, né? Como estão em final de lactação, o senhor tem feito uma só? Só uma. Às 5 da manhã? Isso, às 5 da manhã. E o leite que é retirado aqui, para que ele serve? Para onde vai a produção? A produção do leite aqui, toda a produção nossa aqui é para o queijo, né? E algum leite a gente tira para os filhotes, né? O leite que é retirado da ordenhadeira, ele vai para onde? A gente usa o leite aqui, ele vai direto para o tanque, né? Do tanque ele vai para a queijaria, né? Quando o queijeiro precisa do leite para fazer ele quer um leite fresco, né? Aí ele precisa logo, a gente pode até tirar no barril e mandar para ele. Agora, no caso que eu estou tirando pouco, né? Às vezes eu tiro direto aqui no barril. Mas o normal mesmo é tirar direto do tanque e direto para a queijaria. E ele vai por esses canos? Não tem manuseio? Não, vai direto nesse cano e não há contato com as mãos, enfim? Não, vai direto, né? E a limpeza também que a gente usa é toda automática, né? Tem os produtos passados para a gente e a limpeza é 100% boa. Essas raças que o senhor escolheu para ter aqui no seu criatório são as melhores para leite? Sim, são as 3 melhores para leite. E o senhor investe em genética? Muito. Sempre fizemos isso, sempre. Hoje, se nós formos pôr na ponta do lápis de que forma que é feito isso, o nosso sempre há um reinvestimento. Então, o nosso lucro anual ele é reinvestido em genética, sempre em genética, procurando sempre o melhor. E o senhor visa também o mercado de matrizes e reprodutores? Sim.
Nós procuramos, quando nós soltamos alguns animais na venda de alguns animais, mais por prática, nós vendemos pouco animal, nós compramos mais do que vendemos. Então, quando nós temos no mercado um animal que está se destacando, a gente procura trazê-lo e também vendemos algumas coisas, mas não em quantidade, não. Procuramos sempre vender pouco. Poucos animais. Poucos. E como é que o senhor vê o mercado hoje em dia como um todo de caprinos? Olha, houve uma ascensão muito grande. No ano passado começou a ter uma procura boa, deu uma caída, mas ele deu uma boa crescida. E dá para ganhar dinheiro com caprino? Olha, é muito relativo, né? Depende. Que nem eu, no caso, eu sempre faço reinvestimento. Então eu não posso falar, eu estou ganhando muito dinheiro com isso. Na verdade, eu sempre faço reinvestimento, né? Eu acho que tudo na vida tem que ser dessa maneira. Você procurar fazer sempre o melhor. O meu lema é qualidade. Então eu tendo qualidade, quando eu quiser vender algum animal, eu sei que alguém vai querer comprá-lo. Então é por causa desse tipo de coisa.